Bem, faltou que agora eu tenho aqui o gráfico, agora eu posso fazer um outro gráfico. Tem a figura, vou fazer uma outra figura. Uma figura 4. Agora nessa figura eu vou plotar os valores T de Hotelling. Vou fazer um plot desse valor T de Hotelling pelo valor Q residual. Vou fazer um plot dos dois valores. E vou colocar os dados como sendo esse marcador azul. Então tem os valores de T2 e o valor de Q. Vou adicionar agora o nome nos eixos, vou copiar essa parte de cima, só que eu vou colocar a informação no que eu tenho no valor de T2 e a quantidade de informação que eu tenho no valor de Q residual. Então eu tenho o valor de T2, vou pegar esse último valor da variância acumulada. Então eu tenho 96% de variância acumulada. E aqui eu vou pegar 100 menos esse valor de variância acumulada. Então eu tenho aqui o valor de Q. Então tem o valor de T2, o valor de Q. Então o valor, informação em T2 e a informação em Q. Bem, agora que o modelo está pronto, posso adicionar as informações aqui, as saídas do modelo, posso colocar outras informações aqui, a data no qual foi construído esse modelo, posso colocar outras informações adicionais. Então vou salvar ele aqui nessa pasta MyPCA. Então vou salvar aqui, tomar cuidado para que não tenha nenhuma outra função com o nome MyPCA. E agora que ela já está pronta, vou copiar ela. Copiar esse MyPCA e vou fazer um teste dela aqui naquele script que eu tinha montado. Então agora vamos rodar. Então eu tenho minha matriz X, o número de componentes que eu vou utilizar aqui 3 componentes. Vou utilizar center e o grau de confiança vou utilizar 0.95. Então me gerou as 4 figuras, normal. Se eu tiver um conjunto de dados espectrais que vai me gerar um gráfico, e aqui o valor de score, e aqui é o número de componentes pela variância aplicada. Então aqui eu tenho a minha estrutura, o PCA model, meu modelo PCA, meu primeiro modelo PCA. Outra variante que eu posso fazer dele é não colocar o valor, essa última entrada. Então ele já vai entender, ele já vai entender que o grau de confiança que eu quero é 95%. Então ele vai gerar todo esse cálculo. Então, observe que ele está me gerando o resultado do valor. Então vamos gerar, que eu esqueci de colocar um ponto e vírgula em algum momento. Aqui faltou um ponto e vírgula. Então coloquei esse ponto e vírgula, vou salvar. Vou voltar na rotina agora, vou tirar essa função center. Vamos ver como que ele vai se comportar. Então está construído o modelo. Então aqui vamos fazer um teste. Eu peguei um conjunto de espectros de infravermelho na região do próximo de amostras de petróleo. Então vou até fazer um gráfico. Então são 60 amostras de petróleo. Então tem aqui o gráfico das 60 amostras de petróleo. Vou construir um modelo PCA utilizando essa função.
Então vamos ver como que ela vai se comportar. Então tem que pegar o endereço do myPCA. Então myPCA está aqui. Então está aqui minha função. Então vamos ver. Então está construído no modelo. Então meu valor de scores, a variância aplicada. É interessante no gráfico Q residual eu colocar a informação referente, ao ponto amostral. Então vamos lá na nossa função, vamos adicionar isso na figura 4. Então eu vou colocar aqui um B ponto, vou colocar somente um ponto. E agora eu vou colocar o número de cada uma dessas amostras. Então vou fazer um for, KI igual a 1, número de amostras da matriz X. E vou colocar o texto. O texto ele vai ter que ter nos mesmos locais onde eu tenho o valor de T de Hotland e o valor de Q residual. Então QI e o valor de Q residual também de QI. E eu vou transformar de número para o string o meu valor de KI, ou seja, o meu contador. Então vou salvar. Então, primeiro vai ter um ponto e depois eu vou ter o número da minha amostra. Então vamos voltar aqui e vou utilizar somente duas componentes. Vamos ver como que ficou o modelo com relação à variância aplicada. Então as duas primeiras componentes já têm 99% de informação. Então vou colocar somente duas componentes. Não vou observar primeiramente esses gráficos, vou observar esse primeiro gráfico. Então eu tenho para amostra 9 um alto valor de T2. Então vamos olhar aqui o valor de T-limite. Então o valor de T-limite é 6. Então tem essa amostra 9 tem um alto valor de T2 e o valor de Q-limite é 2, ou seja, então as amostras 39, 3, 4, 8, 36 tem um valor de Q residual muito alto, muito elevado. Então tem uma amostra com T elevado e 1, 2, 3, 4, 5 amostras com valor de Q alterado. Depois que eu posso adicionar aqui também é aquelas linhas pontilhadas em 0 e aqui também os valores de T2 limite e o valor de Q limite. Então podemos fazer isso. Vamos colocar primeiro no gráfico de scores, depois no gráfico valor de T2 e Q residual. Então vamos lá na PCA, vamos olhar o gráfico dos scores. Então essa aqui é a figura do gráfico dos scores. Vou adicionar aqui os valores, aquelas duas linhas pontilhadas. Então vou criar aqui uma variável qualquer, vou chamar de A1. Vou dar para ela o valor 0, que eu vou querer que passe pelo 0 nos dois eixos. Vou chamar de um y1, 7, GCA, o valor de y limite. E vou fazer o mesmo, vou criar aqui agora um y2, 7 GCA, agora eu quero o x limite. Pedir para manter o gráfico. Vou fazer um gráfico. Os valores de 0 em y1, ou seja, vou colocar minha linha vertical. E aqui vou colocar minha linha horizontal. E vou colocar essa linha na cor preta pontilhada. Então vou salvar. Quando eu rodar aqui agora o modelo,
Não é set, é get GCA. Então quando eu rodei gerou uma mensagem de erro. Agora salvar e agora sim vou rodar. Vou fechar essas figuras aqui, eu estou interessado nessa aqui. Então agora eu coloquei as linhas pontilhadas para X e para Y. Ok, agora eu vou fazer para a outra figura, figura 4. Vou criar o mesmo processo. Vou copiar. Só que aqui eu tenho os valores limites. Então, o primeiro valor limite. Vou colocar um primeiro valor limite. Vou até digitar aqui. PCA model. Então, tem um valor limite para o valor de T e para o valor de Q. Então, vou fazer da mesma forma, só que aqui esse A1 Q limite, A2 com T limite. Então, esses valores de A1 e A2, então vou colocar aqui o valor de Q limite, e embaixo os valores de T limite, e aqui os valores de Y1 e Y2. Aqui eu já posso retirar esses valores limite. Vou salvar, pedir para rodar. Então vou estar interessado na quarta figura, se vai colocar os valores limites. Então coloquei o valor de T e o valor de Q limite. T2,2, então está aqui próximo de 2,2, e o valor de Q limite, T limite igual a 6 e 2. Observe que inverteu, houve uma inversão. Então aqui é o valor de T, então tem o T limite, e aqui o valor de Q. Vou colocar somente uma linha vermelha, eu acho que destaca mais. Roda agora sim. O valor, deixa eu digitar aqui o modelo. Então eu tenho o valor T limite 6, então tá essa linha em vermelho, e o valor de Q limite 2,2, está essa linha em vermelho. Então tá aqui agora a figura, a figura número 4, figura número 3, os valores de loads, a figura 2, deixei uma linha pontilhada. Então observe que eu posso ir alterando. Então vamos fazer um teste. Vou abrir novamente a matriz X. Tenho aqui o myPCA, a função criada, e vou executá-la. Observe como ficou o gráfico de Q em relação a T2. Isso aconteceu porque os valores limite são superiores aos valores calculados, tanto o valor de T2 quanto o valor de Q. Então vamos corrigir isso para essa figura ficar mais bonita. Então eu ter o valor limite aqui bem colocado na minha figura, e tanto para T2 quanto para o valor de Q. Então vou fechar essas figuras, vou lá em myPCA, vou descer até o gráfico. Então o que ocorre é que aqui provavelmente o valor de Q limite é maior do que os valores observados para cada uma dessas variáveis. Então quando eu entro aqui, o valor de T limite deu 12.0009 e o Q limite 59.6979. Enquanto os valores calculados de T, olha só, todos abaixo de 12, e os valores de Q residual também todos abaixo de 59. Então vamos colocar aqui logo depois do valor do y limite. No y limite eu tenho o valor de Q. Então vou colocar um condicional. Então se quando eu calculo aqui eu tenho os limites, o valor inferior e o valor superior. Então se o valor de Q limite ele for maior do que o valor de y1, 2, ou seja, o segundo valor de y1, o valor superior de y1, se isso ocorrer, eu vou colocar aqui o segundo valor de y1 vai receber o valor de Q limite. Só se eu colocar assim direto o valor de Q limite, o que ocorrerá é que o gráfico terminará em cima do limite. Então, eu vou colocar aqui que ele será
0,3, ou seja, 30% maior. Termino. E vou fazer o mesmo. Vou fazer o mesmo para o valor aqui de y2. Só que agora eu tenho o valor de t-limite. Se ele for maior do que o maior valor de y2, então eu tenho os dois valores, o valor inferior do range e o valor superior. Então, se o t-limite for maior que o range superior, ele vai receber 1,2 vezes o valor de t-limite. Vamos salvar. Agora vamos rodar novamente. Bem, agora o gráfico já ficou com um padrão mais bem conhecido. Bem, então é isso aí, pessoal. Então já temos a primeira rotina, a primeira função criada. Em outros vídeos vamos mostrar como pré-processar ou criar outras funções.